Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ani Carvalho e hoje eu vou contar um pouquinho da história de Gideão e dos grandes milagres que Deus fez na vida de Gideão e na vida de todo o povo de Israel, por meio, de Gideão, e das bênçãos que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Eu quero pedir a vocês que curte o vídeo se você gostar, curte, compartilha, se inscreve no canal, é, compartilha para as pessoas que você ama. Todos os vídeos que eu faço, no final, eu faço uma oração para que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida, a vida dos seus familiares, para que Deus, a oração que você trouxer, para que Deus confirme, para que Deus te responda. Inclusive, se você tiver pedidos de oração, pode deixar aí nos comentários que eu vou orar por você. Então, todo final de vídeo tem oração para vocês, para que Deus abençoe cada um de vocês. E também eu gosto muito de fazer minha autodescrição para as pessoas que são deficientes visuais ou que têm baixa visão. Eu gosto muito dessa parte de inclusão. Eu gostaria de colocar um intérprete de Libras nos vídeos, mas infelizmente não foi possível e eu creio que vai demorar um pouco para eu conseguir fazer isso. Mas o que eu puder fazer de inclusão, pelo menos um pouquinho, né, que no caso é fazer minha autodescrição, eu vou fazer. E eu quero pedir a você que fique até o final do vídeo, fique até o final, escute a palavra de Deus, sinta o amor de Deus na sua vida, se inscreve, curte, compartilha, comenta, envia para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer abençoar, abençoe essas pessoas com esse vídeo. Também quero convidar vocês que sente que tem um chamado de Deus na vida de vocês, comece a gravar vídeos, nem que sejam pequenininhos. Comece a gravar vídeos falando do amor de Deus, contando a sua história de superação, a sua história com Deus, a sua caminhada com Deus, os milagres que Deus fez na sua vida. Deus disse para os discípulos dele: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu sinto como se Deus falou isso não só para aqueles discípulos lá, mas foi para nós também, para nós irmos para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não conseguimos ir a pé, a cavalo, e pegar um carro e ir, um avião e ir pregar a palavra de Deus, temos aqui a internet, temos aí o celular para poder a gente gravar o vídeo e falar do amor de Deus. Então, eu vou fazer minha autodescrição para a pessoa que é deficiente visual e que tem baixa visão. Eu sou parda, tenho cabelo cacheado, o meu cabelo ele é um pouco abaixo das axilas. Esses dias dei uma paradinha, ele é considerado um cabelo grande, então eu dei uma paradinha, mas ainda tá um cabelo grande, considerado. E eu tô com um vestido azul, azul claro. Atrás tem a parede branca, então atrás é branco, tudo branco. Tenho algumas cicatrizes aqui no rosto de quando eu era criança, na sobrancelha, aqui no rosto esquerdo. E bora pro vídeo então? Aqui na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 6, a história aqui de Gideão, ela vai do capítulo 6 até o capítulo 8. Só que não vai dar para ler tudo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu já falei até bastante aqui. Mas aqui diz que o povo de Deus, né, no capítulo 6, no inicinho, que o povo de Deus estava sofrendo muito, muito mesmo. Porque os midianitas, eles saqueavam, pegava comida, se nascesse qualquer coisinha, qualquer plantação nas terras ali onde Israel estava, eles pisoteavam tudo, eles destruíam tudo, acabava com tudo, acabava com os alimentos, com os bois, queria tudo para eles. Então, o povo de Deus já estavam há 7 anos neste sofrimento. E eles clamaram a Deus. Mas eles, claro, eles não estavam nesse sofrimento à toa. Eles tinham desobedecido muito o Criador dos céus e da terra. Tinham desobedecido muito a Deus. Então, eles ficaram ali 7 anos
passando por essa luta, por essa dificuldade. E eles resolveram clamar ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor foi ao encontro deles. E o Senhor chegou lá, né? Mandou o anjo dele chegou. Quando o anjo de Deus chegou até o povo de Israel, ele chegou especialmente para Gideão, né? Gideão estava malhando trigo. Então, e assim, escondido. Eles tinham que esconder o trigo para não passar fome. E ele estava ali malhando o trigo. E aqui, ó, Juízes capítulo 6, no versículo 11, que fala sobre isso. Ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Joás, pai de Gideão, né? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas, né? Escondido ali dos midianitas para ter o alimento, né? Para os israelitas ter o alimento, senão eles não teriam. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso aqui é muito importante. Quantas e quantas e quantas vezes nós questionamos a Deus, né? E às vezes tem pessoas que pensam assim: nossa, eu estou blasfemando, nossa, eu estou questionando a Deus. Mas você vai ver o que o anjo falou aqui para Gideão, ó. Aí Gideão continuou, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Então Gideão disse assim para ele: O que aconteceu com todas as coisas que os nossos pais contaram para nós? Das maravilhas que o Senhor fez no Egito? O que aconteceu, né? Com aquelas coisas? Cadê aquelas coisas? Aí, olha o anjo, né? Porém, agora o Senhor nos... e Gideão ainda disse, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, Gideão falou para ele, agora o Senhor nos abandonou e nos deu nas mãos dos midianitas. Às vezes você está passando por tanta luta e você pensa, Deus me abandonou. E às vezes você fica até sem querer pedir perdão para Deus, pensando que Deus não vai te perdoar porque você disse alguma coisa que você acha que não deveria dizer. Mas Deus, Ele é nosso Pai e nós podemos dialogar com Ele. Nós podemos conversar com o nosso Pai eterno. Nós podemos conversar com o nosso Deus. Os ouvidos dele estão atentos para ouvir o clamor do povo dele. Então, não fica pensando assim, eu estou duvidando de Deus porque eu questionei a Deus. Deus conhece o seu coração. E Ele sabe que muitas vezes que você questiona, você não questiona duvidando, você não questiona porque sua fé acabou, você questiona porque a sua esperança está pouca. Não é que acabou, é que está pouca. É que você ouviu falar de muitos milagres, mas ainda não viu todos esses milagres. Ou às vezes, em outros tempos, você viu muitos milagres, mas hoje em dia não está vendo mais tantos milagres. Então, às vezes você pensa assim, cadê Deus? Onde está Deus, né? Cadê Ele? Mas Ele está aí do seu lado. Ele está aí com as mãos estendidas para te abençoar. Aí aqui, ó, tá dizendo assim. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Gideão estava questionando a Deus. Gideão estava falando: olha, os nossos pais nos contou que o Senhor fez muitos milagres no Egito. E cadê esses milagres que nós não estamos vendo? O Senhor nos deixou nas mãos dos midianitas, o Senhor nos largou, nos abandonou. Era isso que Gideão estava dizendo.
Aí o anjo vai e diz para ele: vai nessa sua força. Eu não te enviei? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ai. E ele lhe disse: ai, Senhor, vou passar aqui, ó, aqui. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Mais uma vez ele duvidando: ai, Senhor meu, com o que eu livrarei a Israel? Com o que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Olha só, quantas e quantas vezes você olha de onde você saiu ou onde você está e você não acredita na sua capacidade, você não acredita na capacidade que Deus te dá, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Então, muitas vezes, você se acha tão pequeno, tão incapaz, e Deus está dizendo para você: eu chamei foi você mesmo. Eu não chamei outro. Eu chamei foi você mesmo. É você que eu quero. E aqui a palavra de Deus fala: e o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então, mais uma vez, Gideão colocando à prova, mais uma vez, a fé de Gideão pequenininha, mas basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Gideão não duvidou do poder de Deus. Quando o Senhor chegou, Gideão disse: ó, nossos pais nos contou maravilhas, o teu grande poder. E o Senhor foi e nos deixou aqui, passando por todas essas humilhações, por todo esse sofrimento. Porque Deus não invade, né, gente? Deus, ele espera você clamar por ele. Então hoje eu falo para você: clama, chame a Deus. Quantas lutas você tem passado? E às vezes, não sei se por vergonha, por timidez, por medo, não está buscando ao Senhor. Clame a Ele, busque a Ele. E Ele vai vir ao seu encontro, vai te dar a vitória. Como Ele apareceu aqui para Gideão e entregou essa palavra nas mãos de Gideão, na vida de Gideão. E aqui, por enquanto, foi a palavra que ele entregou, né? Mas a gente, quem conhece a história de Gideão, sabe que ele entregou completamente a vitória nas mãos de Gideão. Aí Gideão foi lá, preparou um alimento, bolo, um cabrito, e levou lá pro anjo, pro Senhor. Colocou, fez o altar e colocou lá. Só que o Senhor foi e mandou fogo sobre aquele alimento. E quando Gideão olhou para o Senhor sumiu das vistas de Gideão. Então, mais esse sinal Deus mostrou para Gideão. E Gideão viu que era de verdade o Senhor. E aqui, ó, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O anjo sumiu dos olhos de Gideão.
Aí aqui no capítulo 6 ainda, no versículo 36, né? Depois você pode ler toda a passagem, porque eu não estou lendo todos os versículos, senão ficou muito grande. Aqui diz: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar o Senhor por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então, mais uma prova que Gideão fez com o Senhor. Faça provas com o Senhor. Não acredite em todas as palavras que os outros dizem. A palavra de Deus fala que se vier um anjo do céu te pregar outro evangelho, não dê ouvido. Pode vir quem for falar com você. Converse com Deus. Peça a prova a Deus. Olha o tanto de prova que Deus deu para Gideão. Gideão não foi lá correndo lutar quando viu o anjo, não. Ele pôs a prova. Então, ele pediu para aquele novelo de lã ficar molhado. E tudo, novelo de lã no orvalho, se o orvalho estiver somente no novelo, sim, ele queria só o novelo molhado. Ao redor do novelo, tudo seco, era o que Gideão queria. E no outro dia, e assim sucedeu. Versículo 38. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Quando ele espremeu aquele novelo de lã, encheu uma taça de água. E ao redor do novelo estava tudo seco, tudo limpo, não estava molhado. Aí, olha o que Gideão disse, versículo 39, capítulo 6, versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Então ele queria mais uma prova. E desta vez, o que ele pediu? Rogo-te que só no novelo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Primeiro ele pediu que o novelo estivesse molhado e tudo seco. Agora ele quer que esteja seco o novelo e todo o resto molhado, toda a terra molhada. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Essa é a palavra do Senhor. Depois eu vou continuar, falar a respeito de Gideão, da batalha que ele ganhou e como foi isso no próximo vídeo. Mas eu digo para vocês, faça a prova com o Senhor e confia em Deus. Não faça prova com soberba, faça de coração aberto, de coração limpo. Se você realmente está com a fé muito abalada, fala: Senhor, olha para mim, minha fé está muito abalada, eu preciso do seu quebrantamento, eu preciso sentir a sua presença. E o Senhor vai fazer com que você sinta a presença dele. E quando você sentir a presença de Deus, peça a Deus, peça o que você está precisando, o que você precisa. Quando Jesus encontrou um cego no caminho, ele disse assim: o que tu queres que eu te faça? E o cego disse assim: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. Não importa o seu problema, até a cegueira física mesmo, Deus ele é o mesmo, Jesus ele é o mesmo. Às vezes você pode pensar: mas por que eu não estou vendo cegos sendo curados, surdos ouvindo, mudos falando? Então, às vezes você pode pensar isso, mas quem mudou fomos nós. Nós que mudamos. Nossa fé diminuiu, nossa busca, nossa súplica, nossa confiança em Deus. Então, confia no Senhor, creia, busca, se coloca na presença dele e fala: Senhor, eu estou aqui, Pai.
segura nas minhas mãos, porque se eu segurar as suas, é perigoso eu soltar, mas se o Senhor segurar as minhas, o Senhor não solta. Deus vai responder às suas orações, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Então feche os seus olhos, vamos orar, eu vou orar por você, Deus vai fazer um grande milagre acontecer na sua vida. Pai querido e amado, Pai, eu coloco esta pessoa, meu Pai, que chegou até o final deste vídeo, nas mãos santas e gloriosas e poderosas do Senhor. Pai, nós lemos aqui, nós meditamos na tua palavra no livro de Juízes 6, meu Pai, que fala a respeito de Gideão, a respeito do sofrimento do teu povo, meu Pai, onde os midianitas estavam destruindo tudo que pertencia ao teu povo, mas o Senhor levantou a Gideão, meu Pai, e deu vitória, meu Pai, na vida de Gideão, Senhor, e na vida de todo aquele povo, meu Pai. Hoje nós vimos a grande vitória na vida de Gideão, mas em outro vídeo, meu Pai, eu vou gravar a respeito da vitória que o Senhor fez na vida de todo o teu povo, de toda Israel, porque, meu Pai, na palavra de hoje, meu Pai, nós vimos o Senhor trabalhando no coração, na mente de Gideão, nós vimos o Senhor aumentando a fé de Gideão, nós vimos o Senhor mostrando para Gideão que o Senhor é com ele, era com ele, que o Senhor não tinha abandonado o teu povo, o Senhor mostrou ali para Gideão, meu Pai, o teu grande poder, e grande poder mesmo, meu Deus. E hoje, meu Pai, eu quero orar por esta pessoa que está aí do outro lado, esta pessoa que ou está vendo e ouvindo, ou está orando junto, ou está só ouvindo a oração. Pai querido e amado, essa pessoa que a fé está tão abalada, essa pessoa que não consegue mais orar, essa pessoa que não consegue mais jejuar, essa pessoa que não consegue mais, meu Pai, acreditar, essa pessoa que foi tão ferida, meu Deus, e às vezes pensa que o Senhor a esqueceu, mas o Senhor não a esqueceu, assim como Gideão achou que tinha sido esquecido, mas o Senhor não tinha esquecido a Gideão. Eu oro, meu Pai, por esta pessoa, que o Senhor visita, que o Senhor aumente a fé dessa pessoa, que o Senhor renova a fé desta pessoa, meu Pai, que o Senhor faça grandes coisas, grandes obras acontecer na vida desta pessoa. Visita os filhos desta mulher, visita os filhos deste homem, visita esta mulher, visita este homem, visita este idoso, esta idosa, visita este adolescente, esta criança, meu Pai. Visita em nome de Jesus. Faça morada dentro do coração desta pessoa, meu Pai. Pai, o que essa pessoa tem sofrido? O que essa pessoa tem precisado, meu Pai? Essa pessoa precisa de cura da alma. Essa pessoa precisa de cura, meu Pai. Essa pessoa precisa de cura do corpo. Essa pessoa, meu Pai, está com problemas psiquiátricos. Essa pessoa está com insônia. O que tem acontecido, Deus, na vida desta pessoa? Eu peço ao Senhor que vá ao encontro desta pessoa e dê a cura, meu Pai. Pai, repreenda a insônia da vida desta pessoa, repreenda a incredulidade do coração dessa pessoa, meu Pai. Desperta esta pessoa para buscar a face do Senhor. Hoje ela pode estar sem forças, mas é na força, na fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa, é na fraqueza que o Senhor nos fortalece, nos torna fortes. Fortaleça essa pessoa hoje, meu Pai. Fortaleça essa mãe que tem sofrido com o seu filho, meu Pai, no mundo, meu Pai, mau, obscuro, Senhor. Não importa qual o problema que essa pessoa tenha passado, meu Pai. Não importa, meu Pai, se os filhos dessa pessoa estão nos vícios, meu Deus. Liberta de qualquer vício. Essa pessoa, meu Pai, que está nos vícios, seja qualquer vício, meu Pai, sejam coisas lícitas ou ilícitas, não importa o que seja, tu tem poder para fazer grandes coisas, tu tem poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar. O Senhor tem poder para tirar essa mulher que está acamada, para tirar esse homem que está acamado e pôr eles em pé, meu Pai.
O Senhor tem poder para renovar a fé, a saúde dessa pessoa, meu Pai. Essa pessoa que entrou em depressão e não conseguiu sair. O Senhor tem poder para tirar essa pessoa dessa depressão. Segura nas mãos, meu Pai, dessas pessoas. Segura nas mãos, meu Pai, das pessoas que estão ouvindo esta oração. Segura nas mãos das pessoas que estão orando, meu Pai, junto comigo, que estão confirmando, meu Pai, esta oração, que estão recebendo estas bênçãos, que o Senhor abençoa. Se alguém colocou um copo d'água aí para o Senhor ungir, unge. Não é o copo d'água que vai libertar essa pessoa, é a unção do Senhor, é o sangue precioso do Messias, do nosso Salvador, de Jesus. Pinga uma gota do sangue precioso do nosso Salvador, meu Pai, sobre a casa dessa pessoa, meu Pai querido e amado, e que o mal bata em retirada, seja o que for que tenha oprimido a vida dessa pessoa, que o Senhor entra na vida dessa pessoa e dê fé para ela, dê esperança para ela, meu Pai, seja qual for o pedido de oração dela, mesmo que eu não tenha falado, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Então, meu Pai, realiza os sonhos desta pessoa que for da vontade do Senhor, que estiver no seu coração, que o Senhor sabe que é bom para essa pessoa, faça. Tudo que o Senhor sabe que é bom para essa pessoa, que o Senhor faça na vida dela. Se tiver alguém ouvindo essa oração angustiada, porque terminou um casamento, porque terminou um namoro, porque foi enganada por alguém que amava tanto, passa a mão do Senhor no coração dessa pessoa, meu Pai. Passa as mãos do Senhor no coração dessa pessoa e tira toda angústia, tira toda tristeza e renova as forças dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador, e abençoo a vida desta pessoa, meu Pai, que ouviu esta oração em nome do nosso Salvador. Eu quero, amém, né? Eu quero agora deixar o meu abraço para vocês e também deixar o abraço do nosso Deus. Eu peço ao nosso Deus que te abrace agora nesse momento e que você sinta o meu abraço e sinta o abraço do nosso Deus aí